Olá pessoal, aqui é o Sandro Ribeiro do sítio Sancap, um grande abraço para você. Espero que sua criação esteja muito bem, espero que nossos vídeos estejam te ajudando de alguma forma. Hoje a gente vai falar sobre o galpão, sobre o galinheiro. De que forma, vou dar algumas dicas de que forma você tem que pensar, planejar antes de construir seu galinheiro, antes de construir seu pinteiro. Mas antes de falar sobre isso, não esquece, nós temos um e-book grátis que é um presente para você. Tá aí no link da descrição, tá aí o link na descrição do vídeo. É um e-book que vai te ajudar na fase inicial da sua criação. Os pintinhos de 1 a 30 dias, ou 35 dias, 42 dias, independente de qual seja o tipo da sua criação. Esse e-book vai te ajudar dando todas as orientações que você tem, tanto na construção do pinteiro, como no manejo da criação, do primeiro até o último dia da fase inicial. Lá eu falo sobre ração, sobre vacina, sobre de que forma tratar a temperatura, evitar doença, prevenção. Tá tudo nesse book, você vai entender tudo bem direitinho e não vai ter nenhuma perda na sua fase inicial. Fica comigo até o final desse vídeo, que vai ser muito interessante para você que está começando e está tentando estruturar onde vai ser seu galpão, onde é que não vai ser, se coloca de uma ponta, se coloca da outra. Esse vídeo também tem um artigo, tá lá no nosso site, sancap.com. Esse artigo tem tudo escrito, tudo que a gente vai falar nesse vídeo, está tudo por escrito. Se você quiser copiar, colar aí para o seu computador, dar um print na tela, você vai conseguir também. Aproveita, faz o que eu sempre lhe peço, dá um pause no vídeo, vai lá embaixo e eu queria que você dissesse o seguinte: não tenha vergonha de dizer. Se você já construiu o seu pinteiro, se você já construiu o seu galpão, vai lá embaixo na descrição, nos comentários do vídeo e diz o que é que você fez de errado no seu galpão, que hoje você está tendo que fazer uma reforma. Você fez o galpão muito baixo, fez o galpão alto demais, fez o galpão estar muito escuro, fez o galpão estar muito quente. Coloca aí nos comentários que a gente vai tentar dar uma dica aí para você, especificamente de qual seja o seu problema e de que forma a gente vai poder te ajudar. Aproveita e na volta, se inscreve no canal, curte esse vídeo e depois que ele terminar, compartilha ele nas suas redes sociais, nos grupos do WhatsApp que você participa e nas suas páginas do Facebook. A gente tem um grupo no Facebook, é só você procurar Grupo Sancap no Facebook, você pode ingressar no grupo e também compartilhar esse vídeo lá. Quem sabe um colega seu que está precisando dessa informação, no dia que eu postei ele não viu, quem sabe hoje ele vê. Estamos de volta e eu queria te lembrar da nossa lista de espera. Tá aí o primeiro link da descrição, você entra, faz seu cadastro. Nessa lista de espera você vai ser o primeiro a ser informado quando o curso estiver pronto, na pré-venda. Então você inclusive vai garantir um preço especial, um preço muito mais baixo do que vai para o mercado. E só lembrando, você que já está na lista de espera, eu acredito que durante essa semana, na próxima semana, eu já vou estar começando a mandar os e-mails para vocês com conteúdo, sobre alguns conteúdos exclusivos que não está nem no site, nem na página do YouTube, no canal do YouTube. Então eu libero para vocês primeiro algumas informações, algumas dicas e depois coloco no site, depois coloco no YouTube. E você que colocou seu número do celular também, eu estou começando a cadastrar também no WhatsApp, você já deve estar começando a receber algumas informações aí via WhatsApp, algumas dicas nossas, ok? Então só lembrando, começa a olhar seu e-mail, o e-mail que você colocou no cadastro, e começa a olhar seu WhatsApp, porque provavelmente eu devo estar mandando alguma mensagem para você. Então, como eu disse, hoje eu vou dar algumas dicas importantes para você que está planejando fazer seu galpão, fazer seu pinteiro, e você que já fez e não está satisfeito. A estrutura é muito importante, então no seu planejamento você vai fazer algumas análises do seu planejamento, e uma das coisas que você precisa analisar é aonde você vai construir seu galpão, o tamanho do seu galpão, alguns detalhes. Você vê que tem algum cachorro, meu cachorro está latindo aqui, ele vai participar de vez em quando desse vídeo aí, porque deve estar escurecendo agora, deve estar passando alguém ali na frente, ele está meio zangado. Então a estrutura é importante para você manter. A estrutura é uma das coisas que evita doença. Então uma estrutura bem organizada para o tamanho do seu plantel, isso já é o primeiro passo para a prevenção de suas doenças. Então hoje vamos falar especificamente sobre estrutura, e a primeira dica que eu quero falar para você é sobre o local escolhido. Então o local que você vai escolher para a construção do seu galpão, para a construção do seu pinteiro,
precisa ser um local muito bem escolhido. De preferência um local plano, um local que não tenha sido charco, eu não sei como é que chama aí na sua região, que não tenha sido brejo, que não tenha sido charco, que não é um local que alaga quando chove normalmente. Mesmo que você aterre esse local, via de regra você vai ter muita umidade quando chover. Se hoje já é um local que é um brejo, se é um local que é um charco, mesmo que você aterre com pissarra, que você consiga fazer uma planagem nele, o dia que chover, ali por baixo vai ter muita umidade. Então, se você não acimenta, a umidade sobe toda, e mesmo você acimentando, botando um concreto fino, a umidade vai subir também. Então, isso pode atrapalhar, pode ser um foco de doença para o seu plantel, e às vezes você não sabe nem por que seu plantel está tendo tanta doença assim, e às vezes é por causa de umidade. Então você evitar locais também de beira de encosta. Então a beira de encosta, quando chove, também desce aquela água, ela vai bater no seu galpão. Também pode ter algum tipo de deslizamento, eu não sei como é na sua região. Aqui na minha região, na minha cidade, tem uma área aqui que tem muito deslizamento. Então, se você faz numa base de encosta dessa, às vezes tem uma pedra que vem rolando lá, uma pedra que passa por dentro do seu galpão, uma pedra média sei lá, de meio metro, de 20 centímetros, 30 centímetros, que passa rolando dentro do seu galpão, aonde ela bater, ela mata a galinha, não tem nem perigo. Eu tenho essa experiência, eu posso contar para vocês aqui. Certa feita que eu estava soldando a parte de cima soldando o telhado, né, a armação para o telhado, caiu uma peça de ferro muito pequena, cerca de 10 centímetros, uma palha de 3/8, que servia como base, como medida. Ele caiu da minha mão, bateu bem na cabeça da galinha, morreu na hora, certo? Então não precisa ser um negócio muito grande, é uma coisinha que vem rolando, que bate, mata no instante. Outra coisa que aí você tem que lembrar, onde você vai colocar seu pinteiro e seu galpão, é a posição. Todo mundo fala muito leste-oeste, leste-oeste, leste-oeste. O importante, eu não sei, tem gente assistindo a gente de outro país, tem gente assistindo no sul, no norte, mas tem gente assistindo lá na África, tem gente assistindo na Irlanda, tem gente assistindo nos Estados Unidos. Então a gente tem que saber, o que você precisa saber não é o leste-oeste, o que você precisa saber é a posição do nascente e do poente aí na sua região. Então, como o Brasil é muito grande, então possa ser que não seja exatamente do leste-oeste, pode ser noroeste, pode ser, né? Então, analisa o local, vê aonde nasce o sol, né? Normalmente a direção muda um pouco durante o ano, mas é uma direção um pouco fixa, né? Não vai mudar muito. Então, é aonde o sol nasce ou aonde o sol se põe, onde você tem que fazer uma ponta e outra do galpão. O ideal é que o sol passe por cima de todo o galpão, e que, como você tem uma ponta de lá que está fechada e a ponta de cá que está fechada, quando o sol passar por cima, sempre vai estar sombra dentro do galpão. Se você fizer um galpão que o sol passe pelo lado, as galinhas vão pegar o sol de um lado e vão pegar o sol do outro também. Mesmo que você levante a lona, vai ficar aquele calor em cima da lona, além de estragar sua lona mais rápido, vai ter aquele fervor lá dentro. Então, o ideal é que o sol passe sempre por cima de uma ponta a outra do seu galpão. Ideal também para o seu pinteiro, o pinteiro você pode fazer um pouco de lado para o nascente, para os pintinhos pegar aquele sol do início da manhã, né? Mas evitar que o sol de depois de 10 horas também esteja dentro do pinteiro. Mas o sol do início da manhã, depende de que horas nasce o sol aí para você, aqui nasce entre 5 e 5 e meia, então de 5 e meia até umas 8 horas, 9 horas, é tranquilo, é bom que dá uma aquecida nos pintinhos, principalmente a partir do 5º dia. A dimensão do galpão e a dimensão do pinteiro, eu já falei isso muito em relação ao pinteiro. A gente tem um vídeo no canal chamado Preparação do Pinteiro, que é bom você assistir também. São uma sequência de 3 vídeos que vai lhe preparar para a fase inicial, antes de receber o pintinho. Então, no pinteiro, eu uso normalmente de 15 a 20 aves por metro quadrado. 15 a 20 aves por metro quadrado no pinteiro. Isso vai ser na fase inicial, 30, 35 ou 42 dias. Quando você fizer essa dimensão de 15 a 20 por metro quadrado, que chegar aos pintinhos, você vai achar que está grande demais. Porque os pintinhos vão ficar ali meio acumulados, não vão se espalhar muito.
Mas essa conta é exatamente para caber eles lá com 30 dias, que é quando eles estão maiores, eles gostam de ficar correndo, e se eles estiverem muito acumulados, eles vai ocasionar estresse e vai ocasionar canibalismo. Falando em canibalismo, a gente vai fazer um vídeo especificamente sobre canibalismo. Se inscreve no canal, clica no sininho para ser notificado toda vez que sair esse vídeo. E se você se interessa por esse assunto de canibalismo, fica atento que logo logo sai um vídeo sobre isso. Lá no galpão, o interessante é você utilizar 5 aves por metro quadrado. Sandro, dá para utilizar mais aves? Dá para utilizar mais aves. Mas esse é o padrão ideal, principalmente se você trabalha com postura. O ideal são 5 aves por metro quadrado, porque ainda vai caber os ninhos, ainda vai caber os comedouros, ainda vai caber os bebedouros. Se você trabalha com ave muito pequenininha, como a GLZ, por exemplo, a GLK, por exemplo, que são aves menorzinhas, que são as maquinazinhas de botar ovo, você pode utilizar um pouco mais. Mas não faça isso. É muito melhor você trabalhar com um plantel menor do que com um plantel apertado. A quantidade de galinhas, às vezes, não é a quantidade de produção. Às vezes você tem 100 galinhas num galpão apertado, e você consegue a produção melhor ou até maior se você tivesse 70 galinhas, por exemplo. Então, se você tem 100 galinhas e tem só 50 ovos, e você tem 70 galinhas e você tem 60 ovos, é muito melhor você ter 70 galinhas. Você vai gastar menos com ração e você tem até mais ovos. Então, mantenha o espaço, 5 por metro quadrado está muito bom. A partir do momento que você vê que você quer expandir, você constrói outro lugar e coloca. Se você trabalha com abate, você pode extrapolar um pouco de 6 para 7, mas se você trabalha com algo mais rústico, é melhor você trabalhar com 5 por metro quadrado também. Galinha com espaço, ela cresce mais, ela desenvolve mais, ela tem mais saúde, é muito melhor. Galinha apertada é coriza, é coccidiose, é proliferação de doença, é muitas fezes, é mais gasto com cama de frango. Toma cuidado com isso, ouve o que eu estou falando, que você vai se dar bem. Outra parte interessante que a gente tem que falar é do piquete. O piquete é aquela área que você reserva aberta, ela pode ser cercada ou não. Para ter um conceito de piquete, o ideal é que ela seja cercada e telada. Então as galinhas têm a liberdade, mas só naquela área. O piquete não deve ser murado, o piquete tem que ser telado, ou com cerca de arame, depois uma tela, ou tem gente que usa cerca elétrica, depende da sua condição e do seu gosto, de que forma vai fazer. As duas formas funcionam, eu prefiro com tela, porque eu acho mais seguro, até mesmo para pessoas que entram, às vezes a gente, no dia de chuva, a gente escorrega, quer se apoiar, acaba tomando um choque. Então eu acho melhor você cercar com estacas normal, coloca arame ou arame farpado e depois coloca uma tela. Eu acho melhor, você utiliza de 1 a 2 aves por metro quadrado no piquete. Então no galpão são 5 aves, no piquete é 1 ave ou 2 por metro quadrado. Se você puder utilizar uma, ótimo. Se você tem um espaço que não é muito grande, você coloca 2 por metro quadrado, que dá certo também. Eu trabalho aqui com meia por metro quadrado, então ela se desenvolve muito melhor, muito mais rápido. Quanto menos galinha tiver por espaço, é melhor, tanto dentro do galpão quanto no piquete. Ainda falando de piquete, o ideal é que ele já tenha algum tipo de plantação, a vegetação nativa é muito legal. Se você puder ter plantado uma grama também é legal. A galinha tem dificuldade de conseguir arrancar a grama, porque a grama ela tem a raiz em um lugar e ela vai se ramificando em outros, né? Então a galinha come aquela graminha ali, mas ela não consegue arrancar a raiz, porque a raiz às vezes a origem dela é em outro lugar. Mas quando você planta capim com aqueles focos, né, quando você tem muita galinha e pouco foco de capim, infelizmente ou felizmente, né, em algum momento a galinha vai arrancar tudo, porque elas são danadas, são realmente umas máquinas, um trator de comer. Então a galinha, além de comer a folha, vai chegar algum momento que ela vai começar a cutucar aquela raiz, aquela moitinha, vai arrancar tudo, alguma coisa ela vai comer, outra não, e não renascer de novo. Pode ter certeza que por experiência própria isso não vai acontecer. Se tiver alguma árvore, ótimo, deixe, porque é sombra natural, dá um reforço. Se for uma árvore frutífera de uma das frutas que a gente pode consumir, vê lá no nosso site sancap.com, tem um artigo inteiro das frutas que a gente pode dar
do que a gente pode dar e do que a gente não pode dar para as galinhas caipiras, inclusive com vídeo. Tem 2 vídeos no canal sobre isso e os 2 vídeos estão dentro desse artigo. Falei um pouco sobre estrutura, né? Essa foi a primeira parte, a gente falando sobre a estrutura do galpão, localização do galpão, localização do pinteiro, tamanho do galpão, tamanho do pinteiro e também o tamanho do piquete. E hoje a gente vai falar, e agora a gente vai falar um pouco mais da estrutura do galpão. A estrutura do galpão, que a gente vai falar em primeiro lugar, é do telhado. Eu gosto do telhado de cerâmica, então quem me perguntar, eu indico o telhado de cerâmica. Eu indico que você faça um orçamento aí em relação a ferro. Tem vários vídeos no canal que eu mostro como é o meu telhado. Então, aqui no meu caso, eu usando ferro, eu gastei menos em relação a dinheiro do que gastaria com madeira. Então, por isso que eu preferi, tanto aqui minha casa, quanto lá o galpão é feita toda de ferro. Então, eu não utilizei madeira. E ficou mais barato do que usasse madeira. Mas na sua região você precisa ver se é madeira ou se o ferro é mais barato, porque o ferro precisa de uma mão de obra mais especializada. Então, como eu me dediquei e aprendi também a soldar, comprei uma máquina de solda, então a máquina de solda serviu para outras coisas, mas também serviu para o meu telhado. Então eu comprei uma máquina de solda e não precisei pagar alguém para fazer. Mas não sei se você sabe trabalhar com solda. Se você sabe trabalhar com solda, com certeza eu acho que o ferro é melhor, a não ser que na sua região o ferro seja muito caro. Então eu indico sempre o telhado de cerâmica. É um telhado que esfria bem quando está muito quente, que dá uma aquecida quando está frio, não tem problema de infiltração se a telha for colocada bem certinho, então não tem problema nenhum. Mas você pode utilizar também a telha de fibrocimento. Não é telha de Eternit. Eternit não existe mais, Eternit é proibido. Se alguém tiver vendendo Eternit, não compre. Lembra daquele tempo atrás, não sei qual é a sua idade, aquele tempo atrás que se falava caixa de Eternit, que tinha aquelas caixas parecendo uma armação de cimento em cima da casa, em cima dos prédios, que ali se armazenava água para abastecimento da casa. E também existiam telhas com esse mesmo material. Então esse material foi proibido no Brasil, esse material liberava resíduos cancerígenos, então foi deixado de usar tanto as telhas quanto as caixas. E aí se desenvolveu um outro material que é chamado fibrocimento. Esse fibrocimento é permitido ser comercializado, ele parece com aquele antigo de Eternit, mas não é, é fibrocimento. Então se você tiver em algum lugar que realmente é Eternit, eu aconselho que você não compre. Mas o fibrocimento dá certo. O ideal é, se você mora numa região muito quente, você fazer um pé direito mais alto quando você for usar o fibrocimento, porque na época que for sol, que é a grande parte do ano, se a gente está falando aqui do sertão, realmente vai esquentar muito e suas aves vão beber mais água, vão consumir mais ração devido a isso, mais água e mais ração, e possa ser que alguma entre em estado de desidratação e desnutrição. Então o calor prejudica muito a ave. É melhor calor do que frio, mas muito quente prejudica a ave. Então você faz um pé direito mais alto e você pinta a telha de branco, porque ela reflete mais o calor quando ela está pintada de branco. Se você mora numa região mais fria, você pode realmente fazer um pé direito legal, né, mais baixo. Se você tem pouca incidência de sol aí na sua região durante o ano, você pode trabalhar como eu trabalho, por exemplo. Agora que está na época de chuva, eu não compro pintinho, eu faço um pedaço do ano inteiro, um reforço na quantidade, porque é mais quente, não chove realmente, então eu faço uma quantidade maior. Parte desse lote meu, ele vai para uma conta de reserva, vamos dizer assim, para esse período agora eu ter a fazenda, o sítio continuar rodando, mesmo sem eu comprar pintinho. Porque toda a minha estrutura foi feita por calor. Quando chove, eu estou arrasado aqui. Quando chove, todo dia que chove, eu tenho galinha aqui ainda, mas são aquelas galinhas mais rústicas que tomam chuva, elas não estão nem aí. Mas meu galpão fica arrasado. Se eu tivesse um plantel com 1.000, 2.000, 500 galinhas dentro do galpão, no dia que chove, com certeza eu ia ter problema. Então você pode fazer isso na sua região, você prepara seu galpão para um tempo mais frio, e o seu período, se tem um período de 1 mês, 2 meses, que é um calor intenso, você faz esse ajuste, mas isso eu explico melhor no nosso curso que vai sair
lá no segundo semestre, como é que você consegue fazer essa modificação. Então você pode usar telha de cerâmica, pode usar telha de fibrocimento, você pode usar telha de palha também, se você está começando, se você tem alguma dificuldade, se é muito quente em sua região, se não chove, porque você sabe que a telha de palha, em algum momento, ela pode infiltrar e molhar lá dentro. E galinha não gosta de água, não sei se você sabe, galinha morre afogada, então galinha não sabe nadar. Existe um ditado que diz que galinha que acompanha pato morre afogada. Então, galinha em água para galinha só para beber, o resto tudo prejudica ela. Segunda dica em relação ao galpão especificamente, uma continuação do telhado é o que a gente chama de beiral, é aquela ponta do telhado que ultrapassa a construção, né? Se você não está familiarizado com esse nome beiral, aquele pedaço que ultrapassa a construção chama beiral. Você precisa ter um beiral de no mínimo 90 centímetros. Eu gosto de sempre passar para as pessoas de pelo menos 1,20 m. Então você tendo um beiral de 1,20 m, tem muita gente aí que já me reclamou, quando eu pedi foto do galpão, me mostrou um beiral bem curto. Um beiral bem curto, quando chove, a água que cai no beiral cai para dentro do galpão. Então você precisa de 90 centímetros, 1,20 m, para quando a água cair para fora e não ter perigo de entrar no galpão novamente. Então quando você for fazer sua conta lá da madeira, quando você for fazer sua conta do ferro, sempre, nunca esquecer de fazer só 1 metro quadrado. Você tem que fazer 1 metro quadrado e mais 1,20 m para o beiral, tanto de uma ponta quanto a outra, para poder a água cair fora. Se você puder fazer nas duas extremidades também, um pouco mais largo, para a chuva quando bater de lado não vier para dentro, também é legal. Terceira dica é o piso. Piso acimentado, nem que seja com cimento grosso, o mais rústico possível. Pode colocar 3 carrinhos de areia, pode colocar 4, 5 carrinhos de areia, bota um de terra e bota um saco de cimento, que vai dar certo. Vai ficar bem fininho. Se você puder gastar um pouquinho mais, coloca a brita, coloca um pouquinho menos de areia para ficar aquele cimento bem porretão mesmo, que não passa umidade, não passa nada. Mas se você está com um pouquinho de dificuldade, não economize. Eu estou falando se você tiver com um pouco de dificuldade, 4 carrinhos de cimento ou 4 carrinhos de areia, um de barro e um saco de cimento, dá tranquilo. Você faz aí um piso de 20 metros quadrados de piso com essa conjuntura aí tranquilo e vai-se embora. Mas o piso precisa ser acimentado se você quer uma criação comercial para você ganhar dinheiro. O que é que significa? Acimentado diminui a incidência de doença, diminui a incidência de umidade, diminui a incidência de perda de animais. No pinteiro não tem jeito, o pinteiro precisa ser acimentado. O galpão a gente pode dar um jeitinho, mas o ideal é que ele seja acimentado também. Faça um esforço na estrutura, diminui a quantidade de galinha que você vai comprar agora, mas faça esse investimento, porque é melhor do que você perder suas aves. Então, acimentado legal, dá para fazer com chão batido? Dá, não é o ideal, mas se você quer começar com um plantel menor, dá certo. Dá para usar areia lavada, dá, bem sequinha, mas é aquele negócio. Se chover, estragou sua vida. Então é muito melhor com cimento, é melhor na hora se você for retirar a cama, se você quiser lavar, fazer o vazio sanitário, é ótimo com cimento, muito mais rápido, não tem problema nenhum. Com chão batido, mesmo o chão bem batido, o chão bem fechadinho, a galinha vai fazer buraco. Um dia que molha mais, vai fazer poça, vai fazer uma meleira, vai juntar bactéria, vai juntar doença, vai dar problema. Piso acimentado é meu conselho. Existem outras opções que você está começando, dá para fazer. No nosso curso a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas o ideal mesmo é o piso totalmente acimentado, inclusive do pinteiro. E a quarta dica e última em relação à estrutura do galpão são as paredes. O ideal é você analisar qual é a temperatura da sua região, se chove muito, se chove pouco. Então o ideal é você usar para a poedeira uns 3 fileiras, 3 fiadas, como a gente chama, nas laterais. As pontas você fecha, uma das pontas totalmente fechada, com uma abertura de o que a gente chama de combugó, né, com a circulação de ar e uma entrada de luz logo pela manhã, que isso vai ajudar para as poedeiras. E do outro lado, uma porta para entrada e saída do pessoal, com ovos, com ração e etc. Nas fiadas laterais, em alguns pontos dela, dependendo do tamanho do seu galpão, de 2 em 2 metros, você coloca uma abertura para as galinhas entrarem e saírem.
Essa abertura você pode fazer dos dois lados, se você tiver piquete dos dois lados, às vezes um piquete rotativo, um de um lado que trabalha durante 15 dias, o outro do lado dos outros 15 dias, ou de 10 em 10 dias. Então você faz a abertura de 2 em 2 metros, dá certo, você abre toda manhã, elas saem e se recolhem na hora que você for fazer. Se você trabalha com abate e você está numa região mais quente, você pode fazer só 2 fiadas, que dá certo também. Se sua região chove muito, se é uma chuva pesada, além do beiral mais longo, o ideal é você trabalhar com 3 a 4 fiadas com circulação de ar, né, para poder dar certo. Galpão menor, uma densidade menor, você gasta menos com energia, você não precisa de ventiladores, você trabalha melhor com a lona para poder não dar problema. Então não atola seu galpão. Se você realmente quer muitas aves, faça mais de um galpão ou faça um galpão maior. Então é isso, eu queria lembrar para vocês que no seu planejamento você precisa incluir o galpão. O galpão é uma das coisas que evita doença, o pinteiro é uma das coisas que evita doença. Então não faça de qualquer jeito, invista um pouquinho mais na sua estrutura. No seu planejamento você vai saber quantas aves você vai chegar em algum ponto. Lembra daquele outro vídeo que eu falei? Pense grande e comece pequeno. Então você vai montar a sua estrutura pensando grande e começando pequeno, que vai dar certo. Galpão é limpeza, galpão é sanidade, galpão é o ponto onde as galinhas se recolhem, galpão é o ponto onde você faz vacinação. O galpão é muito importante na sua criação, principalmente numa criação de alto desempenho que você queira ganhar dinheiro, ok? Não esquece, e-book grátis, lista de espera, se inscreve no canal, curte nossos vídeos, acessa nosso site sancaipe.com, não perde nada disso, porque você só tem a ganhar. Um grande abraço, até a próxima, tchau!